Dando continuidade então ao nosso grupo de estudo doutrinário, hoje nós vamos abordar o tema das contradições e das mistificações. Este tema vem no capítulo 27 do Livro dos Médiuns e aborda, as contradições e as mistificações. Por que ocorrem as contradições? Como o próprio termo menciona, contradição é quando nós temos da mesma fonte explicações que, de certo modo, elas são diferenciadas. E por elas serem diferenciadas, é o primeiro sentimento que dá que elas são diferentes, quase uma redundância, mas que são explicadas de maneiras diferentes. E quais as razões disso? Se, em tese, elas adviriam da mesma fonte, da mesma origem. Por que acontece isso? Então gera isso uma inquietação, e isso foi motivo, há muito tempo, para que os mais céticos em relação à doutrina espírita criassem uma desconfiança com a razão da mesma origem, as explicações virem de maneira diferente. E isso faz me lembrar um conto daquele indivíduo na estrada que chega num determinado poço de água, solicita ao dono do poço um pouco da água, e aí o dono do poço pergunta de onde é que ele vinha. Aí ele diz que vinha daquela cidade. E aí o dono do poço pergunta, e como é que é a cidade? Como é que são as pessoas lá? E aí o indivíduo que chega diz, as pessoas são muito egoístas. Elas são más. Há muita maledicência de onde eu venho. As pessoas são egoístas, orgulhosas, vaidosas. Aí ele pergunta, como é que é essa cidade que eu estou indo? A mesma coisa. As pessoas são maledicentes, maldosas, orgulhosas, vaidosas e não ajudam ninguém. Aí o indivíduo desceu do cavalo e foi beber um pouco d'água, foi descansar. Mas nisso ia chegando outro indivíduo. Também, do mesmo modo, pediu se ele pudesse ali beber água, dar água para o cavalo. E o dono do poço disse, de onde é que tu vem? Aí eu venho de tal lugar, a mesma cidade que outro indivíduo recém tinha chegado. E o dono do poço pergunta, como é que é essa cidade? Aí ele fala, olha, as pessoas são bondosas, são caridosas, são fraternas, pensam bastante no outro e se ajudam. Aí ele perguntou, como é que é essa cidade para onde eu vou? Essa cidade é igual a tua. São pessoas bondosas, fraternas, ajudam uns aos outros, aquilo que a gente precisa e necessita. E o outro indivíduo ficou olhando, escutando aquilo, né? Aí quando o outro se afastou, ele perguntou, meu amigo, eu te perguntei ainda há pouco como é que era essa cidade para onde eu vou, e tu me disse que eram de pessoas maldosas, orgulhosas, maledicentes, e agora tu diz que são pessoas bondosas, fraternas, solidárias. Como isso? Ele respondeu, olha meu amigo, a gente carrega a cidade dentro da gente para onde a gente vai. Então a cidade está dentro da gente. É nós que fizemos a cidade ser má ou ser boa. Então assim, nós temos que entender dentro dessa concepção de que aparentemente pode haver a diferença, mas a diferença é sempre sob o ponto de vista que a gente vê as coisas.
Nem sempre uma contradição é algo totalmente diferente, mas sim de um outro modo de ver as coisas. Então, essas contradições, quando foram apontadas por aqueles que desconheciam um estudo mais aprofundado da doutrina e que deram descréditos a ela, na verdade desconheciam como se dava, como se percebia, como se conhecia as respostas dadas pelos espíritos, em que cada um deles, aparentemente, estaria dando uma resposta divergente, mas na verdade estava dando uma resposta para aquele ambiente. Somente daquele modo se poderia compreender e aceitar se a resposta viesse daquele modo. Então, como Kardec disse, que ajustando sempre, ou adequando sempre as respostas e aprofundando o conhecimento, se verificará que, na verdade, a contradição, na maioria das vezes, ela é aparente, porque naquele momento, naquele grau de conhecimento, para quem é dado a resposta, ela só pode ser entendida se for dada daquela maneira. Se fosse dada de outro modo, não haveria possibilidade de entendimento. Então, assim foi se conhecendo cada vez mais essas comunicações que vinham com essa aparência de divergência ou de contradição, porque, na verdade, como o Kardec explicou, quem são os espíritos, senão a humanidade desencarnada? A humanidade num processo já, numa energia sutil, invisível, dando continuidade ao seu conhecimento, ao seu aprendizado. Então, nem todos os espíritos têm a mesma capacidade evolutiva e elevativa de, inclusive, dar uma resposta àquela que deveria ser dada naquele momento que é perguntada. Assim, aquele que recebe a resposta deve, dentro dos estudos e dos princípios morais, evangélicos e doutrinários, saber ali retirar aquilo que não serve como resposta verdadeira, ou não serve como resposta literal, explícita daquilo que está sendo dado. Nós, nos estudos, independente de qual seja a doutrina, verificamos que muitas vezes elas são dadas por alegorias, por parábolas, por exemplificação figurativa, mas nem sempre ela representa uma resposta objetiva e explícita daquilo que está sendo explicado ou dado. E cabe aí ao médium educado, e aqui eu falo médium educado, aquele médico já iniciado na doutrina, que tem uma compreensão já, para que faça esse filtro, para que possa, sim, efetivamente compreender que algumas respostas que são dadas, que podem apresentar uma contradição, elas não são contraditórias, elas são dadas de uma maneira que naquele momento, naquela região, naquela situação, possa ser compreendida. Assim como no planeta, né? Nações, países compreendem de alguma forma, ou de algum modo, algumas explicações e nós compreendemos de outra. É assim. Há nas epístolas de Paulo, quando ele se dirigia a alguns povos, aos coríntios, aos efésios e outros tantos que ele escreveu, as cartas de Paulo, uns apontam algumas contradições em relação ao que ele escrevia a algumas nações. Porque ele escrevia
para que aquele povo pudesse entender. Se aquele povo que ele estava escrevendo tinha que entender que se os indivíduos se portassem de maneira a obediência, a temeridade a Deus, ele receberia graça divina. A outros povos ele se dirigia já dentro de uma compreensão maior, que não precisava temer a Deus, mas sim amar. Né? A famosa epístola de Paulo aos Coríntios, né? Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Então, ele já falava no amor. E o amor aí, não vou receber por sentir e ter graça. Não, eu vou receber pelo merecimento do meu amor, que eu estarei mais perto de Deus. Então, assim, embora aparentemente poderiam ser divergentes, uma por graça, outra por merecimento, na verdade, no fundo, não há nenhuma divergência. Há apenas um modo de dizer para que as pessoas possam compreender naquele estágio que eles estão e da maneira pela qual eles possam entender. Somente isso. Então, se analisar com profundidade e não só de uma maneira rasa, né, como se diz, é comum as pessoas opinarem sem terem um grau de estudo aprofundado sobre o tema que eles estão opinando. Então, este opinar é um sentimento pessoal. Ou um sentimento superficial daquilo que eu conheço ou daquela minha experiência de vida me ensinou sobre aquilo. Mas no momento que eu me debruço sobre o tema e tenho uma condição aprofundada sobre aquilo que eu estou estudando, eu posso perceber, então, que essas contradições ou essas divergências que eu achava antes que eram, na verdade não passam de uma mera aparência, de um modo de se falar a mesma coisa, mas de um modo diferente, unicamente. Né? Isso acontece, inclusive, em alguns espíritos que podem se manifestar em casas espíritas de uma maneira diferenciada, porque ele sabe que aquela casa há uma linha de pensamento, há uma linha de entendimento deste modo, e na outra já há essa linha de entendimento mais evoluída ou mais elevada, e ele pode então se manifestar de uma maneira diferenciada, mas não nas duas manifestações de modo nenhum que haja aí algo contraditório entre si. Não. Então é isso, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai compreendendo mais. E eu tenho dito que a nossa compreensão, ainda que nós estamos nesse nosso atual estágio, nós vamos entendendo cada vez mais o que foi dito, embora às vezes, muitas vezes, de maneira alegórica, metafórica ou por parábola, e aí nós possamos traçar uma compreensão maior diante dos estudos que nos foi dado. Então essa seria assim com um breve e compactada explicação sobre as aparentes contradições, né? E em relação às mistificações, o que é mistificação? Mistificar alguém é eu tentar enganar, tentar burlar, tentar fraudar, dar àquele que me pede uma explicação, uma orientação ou uma informação errônea que não resulta de uma verdade, né? E se torna mais fácil quando a quem eu dou a explicação acredita em mim, né? Existe uma credulidade, né? E essa credulidade, se não filtrada também,
se não analisada, se não verificada dentro de uma educação pela qual o médium deverá ter sempre, ele pode ser enganado, né? Ele pode sofrer um embuste, achando que aquela informação ela está sendo dada como verdade. Como Kardec disse, né? Os espíritos são a própria humanidade. E como a gente sabe, a humanidade é formada de todo tipo e qualidade de indivíduos, né? Dos honestos e dos desonestos, desde aqueles que querem o bem, daqueles que querem o mal, ainda mais num planeta nosso que é denso, que é pesado, ainda que a ignorância ainda permeia nele numa grande quantidade, nós também, então, estamos rodeados por esses espíritos ainda densos, pesados, e que, como homem, tem aqueles que nós podemos acreditar, porque conhecemos e soubemos que eles são capazes de nos ludibriar, nos enganar, nos fraudar. Da mesma maneira, os espíritos desencarnados também ainda estão nesse estágio, alguns, de ainda querer enganar, ludibriar. Pelo estágio. Ninguém dá saltos. Eu vou desencarnar e vou passar a ser um anjo, um espírito de luz elevado. Não, é uma continuidade. A energia continua. O corpo físico desintegra. Entra em colapso os órgãos. E na falência total, perece. A energia que nos habita, invisível, etérea, ela é eterna, ela continua. Mas ela continua. Ela continua o que eu fui, o que eu sou, e aquilo tudo que eu cheguei nesse estágio. Né? Eu deixo de ser o Jorge, porque eu estou Jorge, eu estou menor do que eu sou, na verdade. Né? E retorno ao meu desencarne uma compreensão do meu todo, do meu espírito. Né? Pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, enfim, isso vai depender da minha condição de desmaterialização em relação às coisas que eu deixei aqui. Então, evidentemente que há diversos níveis, e esses níveis, em relação aos espíritos, eles vêm, então, a gente sabe nos estudos doutrinários que há uma escala de espíritos que se poderia chegar ao infinito, como eles dizem, mas, evidentemente, para efeito de estudo, eles dão, então, algumas classes de espíritos, e alguns grupos, de 1 a 10, para que nós possamos mais ou menos entender, desde aqueles mais primitivos, aqueles mais ignorantes, em relação ao conhecimento, aqueles mais densos na matéria, que vão desde informações levianas, informações que não são sérias, e conforme o indivíduo evoluído e assim desencarnado está dentro dessas classes. Né? Se ele é mais evoluído, mais culto, né? Pode realizar comunicações frívolas, que não está muito preocupado com a verdade e com o sentimento. E ele pode, numa comunicação, dizer coisas que possam machucar, ofender, agredir, e também dizer coisas que não são verdades. Aqueles espíritos mais cultos, que chegam como se fossem espíritos superiores, que fossem mentores, que são os pseudo-sábios, que podem chegar pela capacidade da cultura, dizer coisas que possam aparentemente estar dizendo uma verdade, e não passar também de embustes, por serem enganadores, por não ter preocupação nenhuma, ou querer até passar como tal e não ter conhecimento. Né? Nem todos os espíritos têm conhecimento completo da perfeição, né? Talvez Jesus ou outros espíritos dessa falange superiores, mas não de tudo, e sobre tudo. Então os espíritos vêm até nós e passam essas informações,
Então o médium tem que estar preparado para ver se ele está falando de coisas que são contrárias, né? As informações que deveríamos receber sobre a nossa elevação, sobre a nossa evolução, explicações do que acontece realmente no plano maior, e não coisas mesquinhas daqui, da materialidade, coisas que falam da riqueza material, sentimental, né? E isso o médium deve se aperceber, para que não possa aí sofrer mistificação pela sua credulidade, né? Achando que está tendo um espírito como mentor evoluído, ou um espírito de estirpe elevada, e na verdade está com seu sábio e enganando, né? Até podendo o médium ser obsediado, fascinado, né? Acreditando que recebe um espírito de uma falange máxima, né? Até aí vai também do orgulho, da vaidade do médium se achar, né? É isso, assim, em breves palavras em relação a isso que foi dito. Eu fiz aqui uma vez um breve em forma poética, né? Em 2 textos aqui, que acho que cabe para o tema que eu vou aqui mencionar, vou dividir com vocês. Qualquer um pode falar com o espírito, mas cuidado o que por ele for dito. Nem todos falam a verdade. Como nós, muitos não possuem a perfeita dignidade. Nem sempre o que dizem é o que fazem. Se falarem de coisas materiais, não dê importância mais. A garantia séria das comunicações mediúnicas na casa espírita é as únicas. Mediunidade sem mediocridade. O espírito elevado fala em bondosa linguagem. Os arrogantes ficam à margem. Os obenteiros, bobagem, imprudência e leviandade. Vêm dos espíritos que não têm humildade, beleza e baixeza e frivolidade. Trazem consigo inferioridade, notícias inúteis, além de brincalhões fúteis. Gostam de mistificar e são maliciosos. O médium preparado conhece os falaciosos. Mas se vier um irmão enganador ou sofredor, ajude a doutrinar e aplacar sua dor. Espíritos sérios falam simples, sem mistérios. Nem todos têm o mesmo conhecimento, por isso o médium deve ficar atento. Neste momento, sempre a lógica e a razão, sem deixar de tomar por conta da emoção. Os espíritos superiores não estão em reuniões inúteis, não frequentam ambientes fúteis. As comunicações de instrução só as de elevação, como informação de desmaterialização. O médium não basta o conhecimento atualizar, precisa sintonizar, aprendendo a se moralizar. Fazer por merecer, por ser medianeiro agradecer, sabê-las as mensagens receber, mesmo sentado em sua moral, que esteja de pé, para fazer com amor e fé. Então esse foi um texto que uma vez foi escrito nesse tema, e outro, ver se dá tempo aqui do meu tempo aqui, eu vou rapidamente aqui ver se eu consigo deixar também aqui. Mistificação e contradições, ou contradições e mistificação, são fatos decorrentes de algumas situações mediúnicas e suas consequências, fruto da arrogância e da ignorância. Do espiritismo falam os adversários, com seus conhecimentos precários, que o espiritismo não possui ensinamento idêntico. Isso tirava da doutrina o sentido autêntico. Mal sabiam eles que espíritos como nós não pensam da mesma forma, razão pela qual o ensino não tem uma norma. Manifestam espíritos
de todas as categorias. Os inferiores mentem em suas alegorias, desconhecem todas as respostas nas perguntas que lhes são postas. Daí a contradição é meramente a diferença de elevação. O médium deve saber distinguir para poder com segurança prosseguir. Muitos que estão na inferioridade são orgulhosos, falaciosos, por isso, conforme suas evoluções, são suas predições. Há que se estudar de maneira aprofundada, às vezes demorada, sob pena de serem mistificados, logrados, enganados, porque espíritos ainda não estão moralizados. Desconfiar das teorias e sistemas, nem que haja teimas. Espíritos inferiores não sabem mais do que o homem. Os superiores sabem que não sabem, trazem somente a verdade, pouco da materialidade e muito da espiritualidade, para que compreendam a eternidade. Porém, vamos ficar atentos aos ensinamentos, porque nem tudo é diferente. Há diversos modos de dizer a mesma coisa, para que expande a mente. Então, assim, meus irmãos, espero aqui ter contribuído de alguma forma com esse conteúdo que é pequeno, mas que possa provocar vontade mais do conhecimento doutrinário. Tá bom? Até a próxima.